Boa noite, sejam bem-vindos para mais um Papo Lúdico aqui no Estimulando a Mente. Meu nome é Anderson Alves, sou o criador do Estimulando a Mente e toda terça-feira recebo um convidado especial. Hoje nosso convidado vai falar sobre estímulos e transtornos de aprendizagem. Eu tenho certeza que você vai amar, então sejam todos bem-vindos. Márcia Izanara, seja bem-vinda. O nosso convidado se chama Dr. Ronaldo, é o Dr. Ronaldo, ele é psicanalista, terapeuta floral e é o nosso convidado de hoje. Sejam todos bem-vindos, já vamos começando o nosso encontro. Aos pouquinhos o pessoal vai chegando, participando e juntos, então, vamos começando. Você já vai enviando aviãozinho para seus amigos para que nosso momento chegue em mais locais, ok? Ronaldo, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Nosso psicanalista Ronaldo, é o Dr. Ronaldo. Boa noite. Ele que é terapeuta floral, vai abrilhantar a nossa noite hoje. José Rodolfo, boa noite, meu caro amigo. Seja bem-vindo também. Aguardo você nesse mês de dezembro aqui no nosso Papo Lúdico novamente, tá? Então, Ronaldo, muito prazer dividir a tela com você. É nosso primeiro encontro, né, aqui. E eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Eu tenho certeza que o pessoal vai amar o conteúdo. É de grande importância, principalmente nesse período de pandemia. Você que é o responsável por cuidar do emocional das pessoas, orientar essas pessoas e que elas tenham uma qualidade de vida melhor, né? Já que temos uma sociedade que não cuida da saúde mental, vê ainda a saúde mental como um tabu. Então, chega de conversa, as palavras agora são todas suas. Forte abraço, fique à vontade. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Espero que a minha fala eu possa contribuir muito para o pessoal que vai acompanhar essa nossa live e que seja um grande aprendizado para todos nós, principalmente para quem são pais. Que os pais, eu digo, os pais, eles são os primeiros a se tornarem psicanalistas ou psicólogos. É em casa que eles começam a avaliar todos os seus filhos, desde que os pais não tenham discriminação pelo problema que seu filho está enfrentando. Então, assim, vou tentar ser o mais breve e sucinto, de uma forma clara, específica, para que todo mundo possa entender. Ok, meu amigo, muito bom. E é importante essa sua fala, porque a intervenção não só no contexto da psicanálise, né, mas na questão de aprendizado, na questão terapêutica, né, psicopedagógica, seja lá qual for o viés, começa em casa, com a base, com os pais, né? Esses pais que são os primeiros professores, eles que passam e entregam os primeiros estímulos para as crianças. Então, o nosso tema de hoje é estímulos e transtornos de aprendizagem. E nosso caro amigo, Dr. Ronaldo, vai discorrer agora alguns aspectos importantes e relevantes para nosso tema. Qualquer coisa você vai me avisando, porque eu falo pelos cotovelos, tá? Tá Oi? certo? Qualquer coisa você vai logo me avisando, porque eu falo muito pelos cotovelos. Quando eu desempesto a boca, vai longe, viu? Não se preocupe, não. Então, Antes de vamos. começar, doutor Ronaldo, o pessoal, vocês estão nos ouvindo bem? Vocês estão ouvindo tudo direitinho? Porque às vezes a gente começa e pode acontecer do pessoal não entender ou tá um eco, algo do tipo. Acredito que esteja tudo acontecendo bem. Então, comentem aí, estão ouvindo tudo direitinho? Deixa eu ver aqui. Agora melhorou o áudio, Melhorou o áudio? Muito, estava bem Pronto. baixinho. Pronto, agora tá legal. Então, fique à vontade, eu estarei aqui aprendendo com você, estarei aqui ouvindo, aprendendo e juntos vamos transformando o dia a dia dos nossos pais, alunos e
pessoas nesse mundo, né? Cumprindo nossa missão. Com Seja certeza. bem-vindo, meu caro. Fique à vontade. Então, eu vou iniciar com uma filosofia que a gente tem que aprender a saber o que é uma aprendizagem escolar. Então, o aprendizado escolar nada mais é do que um processo que depende de combinação da coordenada de múltiplos fatores, sejam eles genéticos, neurobiológicos, psicoemocionais, socioculturais, pedagógicos, institucionais e o principal, familiar. Então, esses são justamente os múltiplos fatores dentro de um processo para o aprendizado escolar. Então, assim podemos dividir formas de estimulação para essas crianças em dois grandes eixos: meios de prevenção e de formas de intervenção. Tá certo? Começo com vocês, dentre os meios de prevenção, podemos listar baseadamente em evidências. Então, dentro desse primeiro tópico, eu vou falar mais ou menos uns 7 itens, mais ou menos, para que a gente possa ter um entendimento. Lá na frente eu vou começar a falar mais sobre os transtornos, essas coisas, tá? Então, dentre os meios de prevenção, eu vou começar pelas evidências. Que, primeiro, melhorar sempre o nível educacional das mães e dos seus cuidadores. Os pais, principalmente, eles têm que ter um nível de percepção bem mais aflorado para poder ajudar o seu filho. Outro ponto é orientar, ter uma orientação no seu período de pré-natal, durante a gravidez, que são as ações que sejam benéficas para o cérebro do futuro bebê e como evitar práticas, por outro lado, nocivas ao desenvolvimento cerebral, como o uso de drogas lícitas ou ilícitas. Então, isso realmente é um dos fatores principais para quem está gestante. Disponibilizar, desde cedo, muito cedo, meio de estimulação para os pré-requisitos de quê? Da leitura e escrita nos centros infantis. Então, os centros infantis têm que disponibilizar meios para estimular essas crianças dentro da leitura e da forma escrita. Também podemos detectar e intervir precocemente. E sabemos que tudo que é diagnosticado, detectado precocemente, a gente consegue um resultado positivo. Então, detectar e intervir precocemente em crianças com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, especialmente aquelas com distúrbio motores, de linguagem e com problemas de quê? De atenção e de memória. Disponibilizarmos também especialistas. Tem que ter especialistas dentro da educação para o desenvolvimento da sua própria instituição, que cuide a participar dos primeiros anos de vida da criança para poder estimulá-los. Prevenir também. Nós temos que ter uma forma de prevenção para as meningites e traumas cranianos na infância. Com o intuito de quê? De proteger, nada mais, nada menos, o cérebro de agentes potencialmente lesivos às suas funções. E por fim, desse sétimo item, 7 itens que eu disse, é viver em um espaço que seja sempre estimulador,
com condições de quê? Nutricionais, porque a nutrição também está inserida nesse processo, que é onde vai levar todos os nutrientes, substâncias, para que a gente possa raciocinar de uma forma mais produtiva. Nutricionais e lúdicos. Os lúdicos adequadamente com brincar, alimentar-se bem e socializar-se. Então, precisa ter esse conjunto para que a criança tenha um desenvolvimento de aprendizagem com resultado positivo. Até porque, em relação às formas de intervenção, podemos ressaltar a importância de quê? Da percepção. De perceber desde cedo se a criança ela está ou não tendo a dificuldade em acompanhar os seus processos didáticos e as propostas de ensino que cada escola tem a oferecer. Então, assim, logo nos primeiros meses, ao se perceber que a criança ela não tem conseguido absorver o conteúdo que é esperado dentro da sala de aula, então, esta deve ser conduzida de uma forma diferenciada a fim de corrigir logo os eventuais atrasos no processo da aquisição da leitura. Essa aquisição de leitura e da escrita assim, é a base de tudo. É o primordial para o desenvolvimento da criança, onde vai evitar que ela seja aprovada de quê? Sem ter recebido todo o suporte mínimo necessário para o grau de escolaridade que ela está enfrentando. Tá? Então, acontece também ter o quê? Lacunas de conteúdos. Essas lacunas elas são totalmente corrosivas para os primeiros anos escolares e vão resultando em sérios déficits de aprendizagem da leitura, da escrita e matemática. Leitura, escrita e matemática. Podendo resultar em uma crônica. Que crônica seria essa? Uma crônica de incompetência para ler e escrever. E, por conseguinte, anos escolares em constantes dificuldades. Então, a gente tem que prestar bem atenção nesses âmbitos. Os pais, principalmente, por mais dificuldade que nós estejamos enfrentando hoje em dia nesse processo pandêmico, mesmo antes do problema pandêmico, tinha dificuldade de dizer, eu estou matando 2 leões por dia para poder sobreviver. Então, eu não tenho tempo de acompanhar a educação dos meus filhos. Então, pega as crianças, os pais pegam suas crianças, jogam na escola, para que os professores sejam professores, pai, mãe e etc. e tal. Mas não tem esse acompanhamento. Então, os pais têm, sim, esse papel de acompanhar a educação, para ver se seus filhos estão com um desenvolvimento adequado dentro do processo educacional. Se deixar para lá na escola, tanto faz, tanto fez. Qual é o resultado que eu vou ter? Mas se o pai, por mais ocupado que ele seja, o pai ou a mãe, ele tenha um tempinho para averiguar, um tempinho, ao deixar seu filho na escola, estaciona seu carro, dá uma idazinha lá, dá uma conversadazinha com a coordenação ou com a própria professora de seu filho e procure acompanhá-lo. Porque no momento em que a escola, às vezes, algum professor, porque temos ainda, a verdade tem que ser dita, temos ainda muitos educadores despreparados para certas situações, principalmente para não obrigar a diagnosticar, até porque não é o papel do professor diagnosticar algum transtorno, algum déficit
que o aluno tenha, mas sim de perceber e intervir junto com a gestão para saber qual é o melhor caminho a ser tomado. Então, se eu sou um educador e eu consigo ter essa percepção, eu vou até a minha coordenação, saber qual a melhor forma de agir, de seguir em frente e abordar o pai, trazer esses pais para a escola para que eles tomem as iniciativas necessárias, que é nada mais, nada menos, um acompanhamento com devidos profissionais para que seu filho ou sua filha possa ter um desenvolvimento bem melhor. Então, nos casos dos distúrbios de aprendizagem, onde o processamento de informações cerebrais está prejudicado e, por isso, pouco competente para aprender por meio da leitura e da escrita, é essencial a intervenção. É essencial intervir modificando e adaptando o currículo da escola. Dos perfis desde criança, ou dos perfis destas crianças, fugindo de modelos que priorizem suas habilidades mais deficitárias e privilegiando ações que respeitam suas melhoras das suas habilidades. Então, a escola, sim, ela tem que ter o seu perfil flexível, porque cada sala de aula tem uma novidade. Cada professor, ele vai encarar as dificuldades da forma que ele entender. Então, repito, professores têm que ter realmente um canal de reciclagem. E é papel da escola, que a gente vê que é difícil isso, mas é papel da escola mostrar ou dar caminhos a esses profissionais para que sua escola possa andar de uma forma melhor e diferenciada, né? Então, voltando ao tema, então, muitas dessas crianças necessitarão, sim, de um trabalho multiprofissional. Aí muitos podem perguntar, mas doutor, que trabalho multiprofissional seria esse? Um trabalho com uma neuropsicóloga, que seria para uma avaliação, tá? Após esse, aí sim, iniciar terapias com psicanalista ou com psicólogo, dependendo da forma de expressão verbal fonoaudióloga, e o acompanhamento que não pode deixar de acontecer com uma psicopedagoga. Então, tudo isso para analisar com mais detalhes as suas habilidades cognitivas, linguística e verificar a possibilidade de intervenções individualizadas. Eu gosto muito de dizer um temazinho assim bem importante, que toda escola, hoje em dia, quase todas as escolas, vamos dizer assim, 90% das escolas, ela tem a sua psicopedagoga institucional. Umas têm clínica institucional dentro da escola, mas só no nome, clínica institucional. Até porque a demanda nas escolas são tão grandes, certo? São enormes, não tem como a psicopedagoga da sua própria escola fazer dar conta, né? Nem dar conta e muito menos fazer os atendimentos. Fazer esse levantamento. Né? Então, o que é que essa psicopedagoga ela pode fazer? Uma seletiva, digamos assim, né? Uma triagem que ela precisa. E nessa triagem, ela tem o poder de abordar os pais virem até a escola e ela dizer a situação e encaminhar para um profissional externo, porque o ambiente escolar não tem como, porque são intervenções curtas, momentâneas, que esse profissional tem que desenvolver dentro da escola.
Hã? seria a ponte, no caso, né? Esse profissional, ele seria a ponte, né? Entre o mediador, entre a criança e a família, né? Esse profissional é a ponte. Sendo que a criança já tem dificuldades, ele seria a ponte entre a dificuldade e a criança, e assim sucessivamente. Não interrompendo o seu raciocínio ao mesmo tempo, eu Não, mas é falei que bom. acho que acabou interrompendo. Quando a gente fala de estímulo, você traz bem, e é muito relevante sua fala, no contexto de que o filho, a criança, eu hoje tenho um bebê de 4 meses, né? Eu agora à noite interagindo com ele, eu percebendo que ele vem no processo gradativo de desenvolvimento, ele está virando, rebolando, como diz aqui na nossa região, e aí ele está descobrindo o corpo, ele está descobrindo a mãozinha, que agora ela fecha, ela abre, né? Ele está observando. Antes ele fechava involuntariamente. Então, esses estímulos, como você falou, eu lembrei de uma aula que eu tive, não lembro a disciplina, que fala que a dificuldade de aprendizagem ela está ligada a fatores genéticos, físicos ou químicos, né? Na questão da gravidez, né? Isso. A Isso. gravidez ali é o período onde vai haver a formação. E quando se tem algum elo com fatores químicos e físicos, né? E até também quando ocorrem alguns fatores genéticos, acaba dificultando essa aprendizagem futura, porque essas vias vão ser vias que irão é, interromper o desenvolvimento natural dessa formação desse cérebro. E o que eu percebo também como via de dificuldade de aprendizagem é a falta de estímulos dos pais, é a falta de conhecimento que os pais têm. É falta de conhecimento, todo mundo sabe que os pais não buscam, a maioria não buscam conhecimento para os estímulos necessários e eficazes. Eu percebendo essa semana um cenário aqui com um papai, uma situação, eu analisando de longe ali, a criança estava com a corrente na mão, provavelmente era dele, e aí o que é que acontece? Esse filho estava explorando, manipulando da forma dele, que ele acha que é certo. Aí solta no chão, pega, solta no chão, pega. O pai achou que ele ia quebrar, pegou a corrente e fez como que fosse jogar do primeiro andar. A gente estava no primeiro andar. E a criança fez assim, começou a chorar, e o pai ainda levou a criança e mostrou como se tivesse caído. A nível de estímulo, olha só o tipo de estímulo que o pai direcionou para a criança. Jogou a criança em uma zona de tensão, né? Quebrou o ciclo de interação ali entre o objeto e o brincar, desregulou o sistema emocional todinho da criança e ainda criou meio que um pânico. A criança entrou meio que em pânico, chorava sem parar. Então essa imaturidade, né, tem ocorrido diariamente nos casos, nas famílias, né? E a falta do estímulo, ele tem prejudicado a aprendizagem, eu acho que é uma das causas de muitos transtornos, né? Você não estimular a criança de forma, lógico, de forma correta. Não é só pegar um lápis e entregar, que é um estímulo mais natural, tranquilo. É você fazer esse estímulo com precisão, com ciência. E isso, doutor Ricardo, eu acredito que o senhor tem mais experiência ainda, né, que está aí na clínica. Eu acredito que o senhor pega pacientes que depois é que vê as coisas que fazem, né, ali erradas, depois é que vê tem a noção, depois é que vê o que fez, o quão difícil vai ser para a criança lidar com aquela situação. Então, você falando tudo isso aí, a falta de estímulo, os fatores biológicos, os fatores físicos, os fatores também em relação à química, né? Tudo isso desencadeia alguns transtornos, não é isso? Isso, correto. E aproveitando sua fala, eu ainda completo com a palavrinha chamada trauma. Esses exemplos que você acabou de dizer aí desse determinado pai, ele se esquece que pode gerar um trauma na criança, e a criança vai desenvolver outros problemas ao longo do seu desenvolvimento.
Mas um dos fatores mais problemáticos que eu digo aos pais que chegam no consultório é: que bom que você acordou para a realidade, aceita o problema do seu filho e veio procurar ajuda. Porque muitos pais percebem, mas não querem correr atrás. Ignoram. Principalmente quem tem autista, filho autista, que fica negando, negando tantas quantas vezes for disser, peraí, veja a quantidade de tempo que você vem negando o problema do seu filho. E essa quantidade de tempo, se você já tivesse procurado um profissional, muita coisa teria mudado. Então é aquela história. E a infância, né, doutor Ronaldo? A infância é a parte principal, principalmente na primeira infância, é a construção da personalidade, é a construção do caráter, é a base desse prédio chamado humano, ser vivo, né? E aí eu percebo que os pais levam como se fosse qualquer coisa. E aí constrói gerações, né, ou pessoas de vidro, que se quebra com qualquer argumento, que se quebra com qualquer frustração. E por quê? Porque não foi construído uma base, né? Porque não foi construído algo sólido. E aí talvez esses pais, por essa questão egocêntrica de não querer levar o filho, né? Acaba contribuindo para que essa criança venha a desencadear aí diversos transtornos, não é isso? Muito, e surge muito, mas muito mesmo, que as pessoas nem imaginam. Só imagina quando você chega numa clínica e você começa na recepção a conversar, a dialogar com os outros que estão esperando para o atendimento, aí você começa a ter um pouco de noção do que acontece. Mas eu digo e repito, os pais, eles têm que pararem dessa discriminação, desse receio. Aí eu lhe pergunto, por que um pai, ele fica envergonhado quando descobre que o filho está com algum transtorno, alguma síndrome, etc. e tal? Se ele ama. E a gente sabe que quem ama, cuida. Então, como é que eu digo que eu amo meu filho? Eu não estou procurando cuidar dele. Tem a transferência de culpa também, né? E a geração aí. É um exemplo. O meu pai passou a genética que ele recebeu para mim. Eu tenho aí em mãos duas opções aqui. Eu estou tirando as conclusões de acordo com o que aconteceu comigo. Repetir ou repelir. Né? Justamente. Esquecer. Quebrar. O que aconteceu comigo? Eu quebrei 4 gerações, né? Quebrei a geração do meu bisavô, que não deu amor ao meu do meu tataravô, que não deu amor ao meu bisavô, que meu bisavô não deu ao meu avô, que meu avô não deu amor ao meu pai, que meu pai não me deu. Ele não me deu não porque ele não quis, mas porque ele não teve a sensibilidade de quebrar esse paradigma, essa genética, né? Ele só transferiu. E eu tive a sensibilidade de observar, quebrar e não repassar para o meu filho. Então, a probabilidade é que eu quebrei essa genética aí, e eu recomeço um novo ciclo, né? E aí eu passo para meu filho uma nova história, ele passa para o filho dele e assim sucessivamente. Porque os pais, o senhor, o doutor vai falar, acredito que vai falar sobre isso, eles são o produto principal de molde, né? De moldar o ser. Eles são a referência, né? As crianças, elas copiam as bases, que são os pais, né? E nós estamos vivenciando uma geração insensível, né? De pais insensíveis, que, acredito que você vai complementar, são crianças frustradas cuidando de crianças recém-nascidas. Justamente. E outra coisa, usando toda a sua fala do tratamento multiprofissional, como eu falei anteriormente, o que é que acontece muito? Hoje em dia, não tem desculpa de tratar. Épocas do meu pai, do meu avô, eu fico calado porque não tinha tanta evolução em termos do processo da saúde, dentro do processo educacional, como nós estamos tendo hoje. Mas tem um fator primordial que pesa, mas ao mesmo tempo não era para ter esse peso. Porque para a saúde não é impagável, principalmente nas terapias. É impagável o valor de você encontrar uma pessoa para te ouvir, te orientar, feito nós terapeutas.
mas o pessoal ainda empaca com aquele negócio. Ah, E eu tem os tenho que tabus, economizar. né? Eu tenho que economizar, eu tenho que fazer não sei o quê. Aí guarda dinheiro para se divertir, para viajar. Gente, você pode viajar futuramente muito mais vezes Com depois que emocional, começar ó. lá em cima, com o seu filho já bem com a mentezinha bem centrada, bem organizada, tendo os seus problemas, os transtornos de aprendizagem mais organizado. Mas se eu estou, entre aspas, economizando agora, para não dizer pirangueiro, né? Agora, hoje em dia, lá na frente, tenha certeza que você vai gastar mais em dois sentidos, financeiramente e na sua mente. Sistema nervoso alterado, porque não está conseguindo lidar com a situação do seu filho. Então, não é melhor começar antes, precocemente, que tudo se resolve? E Né? quebrar aquele tabu, né, Ronaldo, de que a sociedade tem um tabu que cuidar da mente, né? Muitos só vão quando estão nas últimas. Outros dizem, essa é coisa de doido, eu não tô doido. É o tabu que mais reina na boca de muitos. Eu não tô doido, psicólogo, psicanalista, é coisa de doido, é coisa de doido. Não, é o profissional que cuida especificamente do seu cérebro, da sua qualidade de vida, do seu emocional, como um clínico geral, como um dentista, como um cardiovascular. Então temos esse especialista específico para isso. E você citou muito bem a questão do grupo, né, o multidisciplinar, né, o multiprofissionais. Tipo, eu trabalho com estimulação cognitiva, eu trabalho num aspecto de quê? É uma aula de reforço, eu chamo, né? Que eu sou especialista em neuroaprendizagem, eu não trabalho com a intervenção psicopedagógica. Eu crio um ambiente, e nesse ambiente eu crio situações, eu proponho experiências, a criança experimenta. Um exemplo, em uma sala eu deixo só esses quatro objetos aqui, em uma sala de 3 metros quadrados. Ela vai experimentar, ela vai observar, ela vai criar, ela vai construir. Então eu promovo esse estímulo. Se é tátil, se é visual, se é motor. Enfim, eu sou profissional que vai propor essa aprendizagem. Eu construo um meio. Só que muitos pais levam na brincadeira, que só vai brincar, e esquecem que o brincar é fundamental na Então, primeira infância, na formação do caráter. E eu percebo que muitas escolas, né, têm investido muito nas xerox, né, nas atividades, e é, têm perdido o fio que é o brincar, né? Muitas escolas, principalmente públicas, né, perderam esse viés. E os professores também, talvez o sistema monótono, né, entrou naquela rotina, principalmente, eu acredito que eu posso estar enganado, mas a maioria eu vejo muito em professores concursados, que já tem ali uma garantia e leva aquela mesmice para a sala de aula, e aí robotiza a mentalidade da criança, robotiza os sistemas, né, de construção de criatividade ali, né? Construir uma criatividade. Como assim? Eu uso muito isso. Vamos construir a criatividade? Ela já está pronta. A questão é que a gente tem que empilhar ela para que possamos usar. Ou até um país diz, como assim construir a criatividade? Temos que construir. Porque um sistema, hoje, educacional, ele desconstrói. Então, temos que estar construindo. E é o que menos temos visto, né, no nosso dia a dia. justamente. Desses fatores todinho, tem um recurso que ele tanto ele constrói quanto ele destrói. É o que nós estamos nos falando agora, chamado de Celulares. celular, né? Eu A automaticamente, famosa chupeta digital, batizei como chupeta digital. Rodrigo, gostei dessa. Eu vou dizer para os pais dos meus pacientes isso, porque Olha, seu filho chupa chupeta, não, a digital lá, aquela que ele, você empurra para ele ali. joga para lá, não quer saber nem o que é, se é aqueles jogos de tiro, de soco, E que chega e esporra o sangue assim, né? Joga o sangue na tela do celular. jogos de polícia e ladrão que constroem a violência, até os próprios desenhos que entregam ali. Vou dar um exemplo, Machius, quer queira, quer não, tem a maldade ali, né? Aqueles desenhos maquiavélicos que planeja a maldade, que tira a pureza da criança, né? Com Tudo certeza. isso
tudo isso tem destruído, né, essa essência desse ser pequeno, né? E vai deixar, Chupeta digital. quer queira ou não, vai deixar a mente preguiçosa. Hoje mesmo aconteceu um caso lá na clínica que chegou, faz a mãe e a criança, as terapias, né, comigo. Aí quando foi a vez da criança, eu vi que a criança não estava rendendo essas coisas hoje, muito sonolenta, já dormindo lá no consultório. Aí eu depois terminei a terapia com a criança, chamei de novo a mãe para conversar com ela, foi quando a mãe disse: eu estava tão cansada, doutor, ontem. Aí sempre eu deixo o quê? Olha a história. 10, 15 minutos, se brincar são 10, 15 horas. A criança no Eu celular. ia dizer isso agora. Aí eu dormi. Quando eu percebi, 3 horas da manhã eu acordei. Estava ela ainda brincando com o celular. Veio uma criança de 10 anos, 3 horas da manhã, de 9h30, 10 da noite, até 3 horas da manhã, no celular. Eu digo eu, Ô, essa doutor de casa. Ronaldo, Oi. aí partiremos aí para o princípio. O estímulo. A criança não conheceu o celular sozinha. Digo, Alguém não. apresentou. Meu filho estava segurando firme. 3 meses eu segurei ainda, sem conhecer o celular. Aí eu fazendo um curso, né, de bebês, a minha grande amiga disse: Anderson, eu entendo você, mas não seja tão rigoroso. Porque quando ele encontrar o celular, quando ele assistir, ele vai se encantar e talvez dê um efeito rebote, efeito contrário. Permita no máximo 10 minutinhos, só para perder a curiosidade, para prender a curiosidade ali, né? Olhou e tira. E vai treinando isso. Então, o princípio é o estímulo, né, doutor Ronaldo? Sim, sim. Uma criança de 10 anos, no mínimo, aí ela tem estímulo de pequena a passar muito tempo, muito mais que 1 hora. Não é isso? Isso acaba, né? O senhor pode falar sobre isso, acredito que seja pertinente. Isso acaba tirando ela do real para o imaginário. Totalmente. E aí começa todos os transtornos, né? Interligados ao mundo, imaginário e real. E tudo que a gente usa, que a gente sabe, que a gente manuseia excessivamente é prejudicial. Isso é fato. Isso é fato. É uma coisa que eu vou dizer agora aqui que não tem muito a ver com o nosso tema. É como uma pessoa que ela seja compulsiva. Né? Então, no momento que eu estou dando todo tempo, todo dia, o celular ao meu filho, eu estou na minha zona de conforto de quê? De não querer saber de orientação, de dar orientação. Eu estou cansado do trabalho, eu estou não sei o quê, eu quero assistir um futebol, toma o celular, vai brincar. Eu esqueço a minha responsabilidade. Né? Então, os pais têm que pensar que psicopedagogo, psicanalista, são as pessoas excelentes para você pedir ajuda. E terapia, como você mesmo falou, é coisa para doido. Hoje em dia, infelizmente, na época que nós estamos vivendo, ainda tem pessoas que pensam assim. Porém, eu digo, terapia nada mais é do que um ato de amor próprio. A cada dia, nós estamos tendo novidades. O nosso odierno, ele é cheio de complexidade. Então, tem coisas que eu pensava que eu ia conseguir resolver e eu não consigo. Então, está me martelando dias após dias, entra noite, sai noite. Então, quem é que pode me ajudar? Vai procurar um terapeuta que você consegue ajuda. Né? Mas isso é difícil. Mas voltemos ao nosso tema. Vamos voltar agora para falar sobre os transtornos de aprendizagem escolar. Tá bom, amigão? Deixa eu só abrir aqui um parêntese. Pessoal, alguma pergunta? Fale agora, cale para sempre. Porque a gente está conversando, a gente se empolgou aqui no conteúdo, que é um conteúdo muito bom de conversar, um conteúdo muito bom de trazer aqui para que vocês possam refletir. E nós estamos construindo, né? Nós pais estamos construindo crianças. E a pergunta que eu já... A pergunta não, a reflexão que eu deixo é: que filhos você está construindo para o futuro? Que filho você quer deixar para o futuro? Né? E o Dr. Ronaldo explana bem essa questão do controle emocional dos pais. O filho é o produto do temperamento dos pais.
Se eu Perfeito. sou um pai agitado, meu filho é agitado. E aí eu vou cobrar do meu filho, não faça isso não. Olha a minha pronúncia oral. Então ele só está repetindo aquilo que ele vê. Se for pegar o tripé Vallon, Piaget, Vygotsky, eles irão discorrer muito bem sobre a questão, né? Sobre essa questão do desenvolvimento da aprendizagem, aí, o desenvolvimento da criança, essa questão da psicologia do desenvolvimento e a psicologia da aprendizagem. Se eu não me engano, é esses os termos. Lembro que quando eu fiz biologia era essas disciplinas. Então, nós pais temos que orientar nossos filhos e que somos os responsáveis por isso. Ó, temos aqui uma contribuição da Carmen. Sou mãe de um de 6 anos. Tento colocar limite, deixo ele escolher uma hora de manhã ou à tarde, mas muito difícil. Carmen, aproveitando a dica, acredito que seja com celular. Eu sempre sugiro para os pais, o filho é viciado em celular. Eu digo, pai, não tire, que isso é uma droga. Se você tirar de vez, a abstinência bate. Diminua. Ele assistia 10 horas por dia, bota 2 de manhã, 2 à tarde e 2 à noite. Treina uma semana. Depois de uma semana, treina a próxima semana. 1 hora e meia, 1 hora e meia, 1 hora e meia. Depois treina outra semana. 1 hora, 1 hora, 1 hora. E por último, deixa meia hora por turno, totalizando 1 hora e meia. Tenta tirar esse tempo do celular com coisas atrativas. Não compre brinquedos prontos, porque isso torna o cérebro preguiçoso. Entrega uma caixa de papelão, diga como é que podemos utilizar essa caixa de papelão. Seria interessante criar um foguete com ela? Aí você joga a criança, ó, foguete, papelão. E aí, quando vai olhar, ele deixou 1, 2 horas investidas com criatividade naquela caixa de papelão. Então, essa é a forma que eu tenho orientado e o Dr. Ronaldo vai dar a contribuição dele se está de acordo com os É parâmetros dessa, psicológicos. é dessa mesma maneira que eu oriento os pais quando chegam lá na clínica com seus filhos, com horários excessivos de celulares. E eu digo assim, não adianta tirar de uma vez só, porque isso vai causar mais raiva da criança. Então, vamos fazer acordo. Vamos fazer um Isso. contrato de acordo com seu filho? Ó, meu filho, vamos fazer um contrato de acordo. Vamos fazer o seguinte, assim, 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 assado. Então, eu faço todo o planejamento. Eu dou um quadro de atividades para que ele possa desenvolver com seu filho. Então, isso vai dando certo. Mas, infelizmente, ainda acontece. Surgem pais impacientes que dizem, não, ele fica gritando, ele fica não sei o que lá, perei, parará, parará. Então, é como você falou. Ele está se vendo na criança. Não vem pronto correr. Então, vai gerar o quê? Muitos transtornos de aprendizagem. Transtorno de aprendizagem que gera também e leva até a escola. Então, dessa maneira, é difícil para os pais compreender o motivo pelo qual o filho apresenta dificuldades de aprendizagem escolar. Principalmente quando um médico refere-se, não existe qualquer comprometimento orgânico sensorial, que seja, né, visual ou auditivo, ou próprio cognitivo, déficit de inteligência, que possa interferir no aprendizado do seu filho. Então, o que acontece? Em geral, a criança ela não possui uma doença grave, porém o problema ele é real e não imaginário. Então, devido a fatores constitucionais dela própria, seja por uma lentidão maturacional das suas funções cerebrais, que é relacionada ao processo da aprendizagem, seja por minúsculas que sejam essas lesões nas suas células dos neurônios, ou circuitos, que são as sinapses neuronais, que os exames de imagem ainda não conseguem ter adequadamente poder de uma resolução para poder identificar. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Dentro da nossa realidade, eu quero dizer que a maioria das crianças com dificuldade de aprendizagem, ela melhora, sim, à medida que vai crescendo, diagnosticadamente, precocemente, é o que eu já falei no início. Então, diagnosticada precocemente, ela fazendo suas terapias psicanalíticas, ela indo para o seu psicopedagogo, obtém-se, sim, um excelente resultado.
Em algumas, as dificuldades resolvem-se completamente, enquanto outras persistem, e vão persistindo ao longo da sua vida, porém com certo grau de dificuldade, em uma área específica, seja leitura, seja na escrita, seja na própria matemática. Então, assim, somente o acompanhamento da criança revela quais continuarão apresentando o problema e quais melhorarão com a sua maturação cerebral. Então, quando o pai percebe que a criança está tendo uma pequena melhoria, aí tira da terapia, tira da psicopedagoga, depois volta o problema, a bola assim, imensa, que vai crescendo, crescendo, que passa da cabeça, que os pais ficam sem perceber o tamanho do problema. Então, a você, pai, cabe propiciar ao seu filho um ambiente estimulador e motivador também, a fim de ele desenvolver o hábito da leitura, do raciocínio, pois é essa conduta que pode melhorar muito o seu prognóstico. Então, assim, eu listo ainda algumas dicas que podem ser aplicadas no dia a dia da criança. Não faça disso uma regra rígida. Eu quero que vocês entendam isso. Não façam disso uma regra rígida. Segura as dicas, não diga agora não. Não, digo não. Pois elas devem ser praticadas de uma forma natural, a fim de a criança não se sentir pressionada ou discriminada. Os pais têm que ter sempre uma relação franca e honesta com seus filhos. Explique de forma clara as dificuldades que ela apresenta e o tipo de trabalho a ser desenvolvido para ela participar ativamente da sua reabilitação mental. Então, o meu colega aí disse, não diga as dicas. Stop para mim. Segura aí. A Carmen está falando aqui que o filho dela está querendo jogar xadrez agora. Só que é no celular e no tabuleiro e ela está ensinando passo a passo. Pegando essa contribuição da Carmen, eu venho percebendo que as crianças estão entrando nesse mundo digital e esquecendo do real. Xadrez, eu jogava, eu não sei jogar e não cheguei a jogar, vou dizer, eu jogava para contextualizar. Xadrez eu jogava com um outro colega aqui do meu lado. Dama eu jogava com outro colega aqui do meu lado. Ludo ou Fubica eu jogava aqui com um colega do meu lado. Então eu tinha esse contato físico, né? Hoje estão sabotando a presença, né? Estão sabotando a presença, estão levando essa presença para o mundo digital. E aí está tornando vícios, né? Esse jogo que era físico, agora online. Uma pessoa jogando Fubica aqui agora. Aí isso aqui é meu quarto, aqui atrás, um exemplo. Aqui é o escritório, é em uma garagem, o escritório. Aqui atrás é um quarto. Minha esposa está lá jogando Fubica, eu aqui jogando com ela. Vê só que negócio louco. Então eu percebo que estão levando para as crianças essa loucura. Jogue o jogo da velha no celular, uma dama. Por que não jogar com outra pessoa? Eu entendo você tá no metrô, alguma coisa, você joga só, beleza, é um entretenimento. Mas quando se tem pessoas para dividir essa cognição aí, né, esse raciocínio para chegar à conclusão do jogo, é pertinente você fazer esse jogo acontecer com o outro, com a presença, com o toque. Vai, é tua vez. E pega na deixa dela, como eu falei. Eu sugiro a você, cadê o nome dela? Carmen, que estimule seu filho a aprender o xadrez, sim, mas que ele possa aprender não no celular em si. Diminua o celular. Porque se você bota ele para jogar xadrez no celular, ele vai perder o gosto de jogar o xadrez com contato físico. Isso serve para dama, isso serve para tudo. Quanto menos a gente delegar o digital, né, jogos para o digital, melhor. Porque está se perdendo muito, né, Ronaldo? Essa questão desses jogos que eram aí presenciais. A essência em si, né?
A própria essência está acabando por problemas da comodidade dos pais. Então, aquela história, meu filho está só no celular, meu filho não vai para a areia, meu filho não vai brincar no parque, o filho tem que ter, até para adquirir a própria imunidade, o filho precisa estar na areia, estar na água, estar no chão, com os pés no chão. E não é diferente você resgatar aquelas brincadeiras do passado. Então, pegando sua fala, é 99% muito mais prazeroso, muito mais fácil de aprender o xadrez presencial, na forma tradicional, do que no próprio celular. Né? O celular também, ele começou a desenvolver há anos problemas na visão, por causa da famosa Visuais. chamada luz azul, né? Das telas azuis, né? O celular tem essa tela, a gente vê tudo branquinho, bonitinho, mas ele tem a luminosidade dele é azul, né? Problemas, mente, uma delas, mente Acelera, preguiçosa. né? Quando não acelera, vem para mentes preguiçosas. Aquela que só fica naquela mermice, que começa a falar assim, pensa assim, olhando, como se tivesse câmera lenta, aquele negócio todinho. E isso também é prejudicial. Mas a gente se esquece de uma coisa. Onde é que fica o nosso taço, metataço? Nos dedos. Falanginhas, falangetas. Então, nos dedos. Olha, problemas futuros. Artrite, artrose, síndrome da repetição. Vai desenvolver isso. Tem um nome que dá para isso que eu não lembro. Eu toco teclado. É um nome, é um termo que tem, né? Que é a repetição. Fugiu aqui. É o lerdó, né? Também tem o lerdó, que pega daqui do polegar, vai aqui para o punho. Que é assim também dá alguma coisa nítida, tendinite, que é no tendão, se eu não me engano. Tendinite é porque toda tendinite tem todo o nosso corpo. Quando tiver tendão, você está sujeito a tendinite. Isso. Mas os recursos também... tipo, no caso do teclado, usa esse termo, né? Tendinite, que é um termo bem nordestino, né? Tendinite, porque vem justamente dos tendões, onde muitas vezes você está apoiando só aqui, fica só... Ou então vem com o braço só isso levantado. Aqui, ó. Isso é para teclado, eu digo teclado musical, teclado de computação, trompetes, sax, qualquer instrumento, né, que desenvolva com essa região. E o celular, como você falou, você fica muito tempo aqui, ó. A visão. Hiperacelera o cérebro. Quer outro problema? Bom é antes de dormir. Quer outro problema que o celular ocasiona? Por enquanto, pessoal, o Dr. Ronaldo está falando os problemas. Antes dele finalizar aqui, ele vai dizer as dicas. Temos ainda, Dr. Ronaldo, 10 minutos aqui. Certo. Então, deixa eu ser bem breve para dizer o seguinte. Outro problema que o celular ocasiona é artrose cervical. Eu vou até ficar em postura depois dessa. Porque tem mulher que fica assim. Olha a inclinação do seu pescoço. Aí dá uma artrose cervical, começa a doer a cabeça, dá dor de cabeça, não sabe de onde veio isso, né? Então já que faltam apenas os 10 minutos, então já posso dizer algumas 10 dicas, pelo menos, são longas. Pessoal, peguem a caneta e papel, prepare-se. Vamos lá, 10 dicas. Primeira dica é, permaneça durante o ano, pai e mãe, ou cuidador. Permaneça durante o ano em contato regular com os professores e demais profissionais que trabalham com seu filho na escola, para saber como ele está progredindo. Pai e mãe, compartilhe sua responsabilidade com a escola, tá? 2, seja encorajador. Evite críticas e rótulos. Elogie o esforço da sua criança e não apenas a realização das tarefas.
Crianças com transtorno de aprendizagem escolar, pelas dificuldades que apresentam, tornam-se inseguras e com baixa autoestima. É o que mais a gente vê no consultório. E o que fazer com uma criança dessa, pegando esse gancho? Uma criança que está chata o tempo inteiro, que você fala uma coisa, de novo, uma criança que está sempre assim. Isso aí está uma sobrecarga sobre ela, há muita reclamação. Vou dar um exemplo de uma criança dislexa, né? Que não consegue ler e se sente incapaz. Essa irritabilidade está alinhada a esse fato de não chegar ao objetivo? Justamente. É simplesmente um fator tão simples como você falou isso. Todo esse fator aí vai ocasionar também o estresse, né? Então, o apoio familiar é fundamental para a motivação da criança, para resgatar essa autoestima, restabelecendo essa autoestima. Então, às vezes, a repetição, o estresse, voltamos ao assunto do celular, do próprio celular, vai também deixar a criança estressada. Então, tudo que vai acontecer vai estar subindo pelas paredes. E retoma a minha fala anterior. O pai, ele tem que compartilhar as responsabilidades da escola para minimizar o processo estressante da ansiedade da criança. E isso é de responsabilidade, de perceber o que é que está acontecendo. 3. Seu filho necessita de trabalho individual fora do período escolar, que pode ser feito por familiares, desde que tenha paciência e aptidão para ensinar. Então, quando ensiná-lo, não exagere. Pequenas lições diárias são melhores que as longas. Lições esporádicas. Então, vá tentando pequenas atividades de cada vez, que dê prazer. Livros, principalmente os livros coloridos, com histórias infantis. Isso vai dar mais estímulo. Né? O lúdico, esse que você mostrou aí, coloridozinho, vai ajudar muito, vai despertar. É como uma das coisas que encantam as crianças. Encanta a gente também, né? Nós somos uma eterna criança, mas as crianças, os anjinhos... Temos essa criança guardada em nosso interior, né, doutor? Uma das coisas que ela diz assim, eu digo, não tem cor, ela é límpida, né? Não tem cor, não tem cheiro, cristalina. Seria o quê? Piscina, água, né? É um atrativo para a criança, né? Então, o lúdico, onde tem cores, isso vai desenvolver muito. A outra dica é, quando o treinamento é voltado para a escrita, presta bem, para a escrita, é necessário corrigir posturas inadequadas e observar a forma correta de segurar o lápis. Tá? Algumas crianças elas se beneficiam de máquinas que ainda existem, tá, gente? Quem não tem ainda o computador, que ainda também existe pessoas na época de hoje que não tem, mas ainda tem uma carcaçazinha velha de uma máquina de datilografia, né? Nos quais pode visualizar e memorizar as próprias letras do teclado. Mais uma dica. Quando a dificuldade ela é principalmente em aritmética, procure estimular as atividades que envolvam números e faça isso nas pequenas coisas do dia a dia da criança, como contar os talheres na mesa, as meias na gaveta. Então você vai estimulando somas e subtrações. As cores que tem ali na cozinha, as árvores, coisas simples, né? Justamente. As coisas do nosso odierno, que às vezes está tão próximo da gente e a gente não percebe que pode ser usado. Quantos verdes tem na parede do Dr. Ronaldo? Quantos cinza? Quanto é o azul? Justamente, isso aí. A outra dica é, durante a leitura, é a obrigatoriedade de estimular a criança a acompanhar as palavras com o lápis, posicionando horizontalmente abaixo da linha que esteja sendo lida. Organizar o rastreio, né?
Justamente, vai alternando a leitura com a criança. Você lê um trecho e ela outro. Depois lhe peça que explique todo o conteúdo da sua leitura, né? A outra dica é pratique jogos ou brincadeiras que exijam leituras, exigindo a leitura. Existem livros gravados, até hoje ainda existe com fita cassete ou no próprio CD. Bom método para que as crianças treinem as memórias visuais e auditivas. As duas dicas finais. Se seu filho apresenta alguma dificuldade de linguagem, quando falar com ele, então faça de uma forma lenta, clara e objetiva. Estabeleça, sabe o quê? Pausas depois de cada frase. Certifique de que ele entendeu e repita, se caso seja necessário. Então, por fim, essa última, a 10ª, lembre-se que a criança ela está passando totalmente por um processo de amadurecimento cerebral. Então, as exigências... Cobranças excessivas, né? Nem vê. Justamente. Então, as exigências devem estar de acordo com o potencial da inteligência que lhe foi apresentado. Então, vá se certificando com os profissionais se a maturidade do seu filho é adequada ao nível das expectativas que você, enquanto pai, ou a própria escola, tem em relação a ele, mesmo com toda a dedicação do seu filho e a sua compreensão. Sabemos que é possível que esse progresso de aprendizagem não ocorra na velocidade com que você espera. Não desanime ou projete na criança todo o seu descontentamento. Sucessos nessa área estão diretamente ligados a quê? A atitudes que são encorajadas e positivas em relação a quê? A sua criança. É o que precisa. E motivar a criança, né? Elogiar. Parabéns, você conseguiu. Você viu que na atividade passada você teve dificuldade e você cresceu? Porque é todo um processo, né, doutor Ronaldo? Todo um processo. E o elogio, ele começa na infância. Temos uma sociedade estruturada para nos colocar para baixo, né? Para dizer que você é incapaz, que você não presta, que você fez, mas está errado, que está feio. Ela desmistifica essa construção, essa autonomia que você desenvolve ao longo dos anos. Então a sociedade vai dizer que você é ruim, que é feio, que não presta, que está fora de moda. Então quando o pai trabalha bem no filho, quando alguém disser, olha, isso não é assim não, é que meu pai me ensinou que é. Então trabalhar essa segurança, de defender o que a crença que o pai ali colocou, né? Ele pode descobrir depois, se caso esteja errado. Mas é relevante isso, né? Essa crença. E o Dr. Ronaldo falou, acho que a dica 9, que eu não lembrei, que eu falei agora, eu não lembrei o contexto que ele falou. Mas eu estava com um pensamento aqui para contribuir. Lembra a dica 9? A dica 9 foi assim, o filho apresenta alguma dificuldade de linguagem quando falar com ele, foi isso? Fazendo de forma lenta, clara, pausada, estabelecendo as pausas depois de cada frase. Sim, lembrei, isso. Lembrei. Eu vou dar uma contribuição aqui científica de um grande neurologista, que eu sempre cito ele quando vai falar de aulas, né? Francisco Mora. No seu livro lá, Neuroeducation, ele fala que é melhor para o cérebro da criança 50 aulas de 10 minutos do que 10 aulas de 50 minutos. Ele fala que o cérebro precisa de pequenos backups. Minha querida amiga Mel Oliano, no seu curso também traz essa importância. Olha, pega os primeiros 10 minutos de aula, não conversa tanto não. Gasta aí 1 minuto, 2 e já dá conteúdo. Depois de 10 minutos, aí você brinca, você conversa, para que o cérebro ressignifique ali, guarde as informações. E daí você, vamos lá agora de novo, mais 10 minutinhos, põe conteúdo, foca, mais 5 minutinhos, conversa um pouquinho. E tem até uma técnica Pomodoro que é parecida, né? Você trabalha 25 em foco e 5 folga. O biscoitinho que a gente chama, né? Pega o biscoitinho de 5 minutos,
tapei o cérebro, ele trabalha 25. Não sei se eu já chegou a utilizar, doutor Ronaldo. Eu utilizei, dá muito certo. Geralmente eu utilizo quando eu estou precisando muito de foco, eu desligo tudo, boto só o Pomodoro off, 25 minutos, 5 minutos eu faço o que eu quiser, uma coisa que me dê prazer, que gere prazer. Ou como um doce, ou bebo água, ou levanto, ou dou uma olhadinha no WhatsApp. Então os pais podem utilizar também isso para a criança, porque é a base, né? É a base, é ali, é a estrutura pura, né? Que a criança logo será adulta e logo será idosa. Então o pai tem que ter essa sensibilidade. O pai, quando digo, é os pais, né? Então, meu caro amigo Ronaldo, eu tenho certeza que o pessoal aqui aprendeu bastante com sua fala. Estamos a 1 hora de live, né? 1 hora e 5, mais ou menos. É muito pertinente o termo que você traz, né? O conteúdo. E essa live eu vou deixar salva no YouTube. Acredito que amanhã eu já deixo ela lá no YouTube. Que eu estou deixando conteúdo aqui no Instagram, mais posts, alguns vídeos. E lives mais extensas eu estou deixando no YouTube. Quem quiser assistir depois vai ficar lá, porque já fica salvo, já fica reservado. E eu quero agradecer a você pelo convite, por ter aceito a correria, né? A sua correria, a minha correria. Hoje eu tive aula de manhã, eu tive aula de 2, de 3, de 4, de 5, de 7 e agora, né? São todas aulas, né? E aí essa correria, o foco maior é transformar vidas. Sim. Porque eu aprendo para vocês. O Dr. Ronaldo aprende e estuda para vocês. Não adianta o que eu disse numa palestra hoje à tarde. Tudo que eu sei não é válido quando eu fico só para mim. Tudo que eu sei é válido quando eu passo, quando eu entrego e o outro pega e pratica. E ainda tem uma frase que eu não lembro de quem é, mas eu ouvi, que é assim: saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então, tudo que aprendemos aqui, que discorremos aqui, que falamos, é importante, show, sim, mas a prática, ela é válida, mais do que a própria teoria em si. E a experiência que o Dr. Ronaldo tem e traz aqui para a gente é magnífica, né? Eu digo assim, de passagem, que fico lisonjeado em dividir a tela com esse profissional, que a gente se conheceu foi na live passada com a Lúcia, né? Com Lúcia, foi lançado o convite em rede nacional. e o professor, digo professor porque também ele é professor, e o Dr. Ronaldo aceitou. Então, deixe suas contribuições finais. Forte abraço para você que aqui passou, para você que aqui esteve conosco. Foram aí 1 hora de conhecimento. E quem ainda não nos segue, vai lá, nos segue. Quem ainda não segue o Dr. Ronaldo, vai lá, segue ele. Dúvidas, me chama no direct. Dúvidas, chama ele no direct. Estamos aqui à disposição. Ele vai trazer as considerações finais. E eu agradeço muito. E é a primeira de muitas, viu, doutor Ronaldo? Eu quero ainda dividir muitas telas com você. Amém, se Deus quiser. Eu só tenho que agradecer ao meu grande amigo aí, que agora somos amigos, né? Como você mesmo falou, foi através da live da doutora Lúcia, da qual ela faz parte da minha clínica, né? Ela é psicopedagoga lá da clínica. E já aproveita a oportunidade, já fala de sua clínica, pode ser que alguém aqui mora em Caruaru ou tenha alguém para indicar. Não sei se você atende online, que também pode ser uma oportunidade, caso alguém queira ter o atendimento do Dr. Ronaldo, né? Também é terapeuta floral e outras coisas que ele me disse, só que eu não coloquei no post porque ficava o espaço era pequeno. Com certeza. Então, assim, só devo lhe agradecer pelo convite. Havendo mais possibilidades, a minha disponibilidade, estarei com você sim, dividindo telas, tá ok? Porque o conhecimento ele tem que ser propagado, né? Muita gente precisa de conhecimento e a gente só consegue dominar algo quando a gente tem esse conhecimento. Quando eu conheço alguma coisa. Então, assim como você mesmo falou, você corre para um lado, eu corro para o outro, eu fico manhã, tarde, noite na clínica. Hoje eu saio mais cedo porque foi esse compromisso com você, mas geralmente eu saio 10, 10h30 da noite, chego 7 e pouca da manhã, fico direto lá. Então, assim, é muito prazeroso o que eu faço. E aí, conhecendo você, eu vi realmente que você tem no sangue, muito prazeroso o seu trabalho. Então, quantas vezes quiser me convidar, tendo minha disponibilidade, estarei sim, dividindo tela com você.
E a E nossa eu digo clínica... mesmo, tá? Que Eu bom, digo mesmo também. pronto, muito obrigado. E a nossa clínica aqui em Caruaru, a gente também atende online. Geralmente, os psicanalistas da clínica só são dois, eu e o Dr. Samuel Dantas. Eu sou psicanalista e terapeuta floral. Para quem não sabe o que é terapeuta floral, são aqueles remedinhos em gotas. O Dr. Samuel ele é psicanalista também e aromaterapeuta. Então, nós atendemos também online e presencial. Qualquer dúvida, todo agendamento nosso, de qualquer especialidade, só através de WhatsApp, que Renailda, que é a secretária, que ela responde tudo e está com as nossas agendas. DDD 81 97303 Vou anotando. 7762. DDD 81 97303 7762. Nome: CIPS, Clínica Integrada de Psicanálise e da Saúde. E mais uma vez, obrigado a você, meu amigo, obrigado a todos que participaram. E qualquer coisa, chama a gente no direct. Isso. E assim, é muito importante nesse network, que é essa troca, né? Eu aprendo, eu ensino. Você aprende, você ensina e ambos comungam de um conhecimento novo, né? Ou de uma ideia nova. Isso é muito importante, né? Forte abraço aqui para o meu amigo Neurativamente. Ele que aí está alavancando a carreira cognitiva dos idosos, né? Eu também tenho intervenções com idosos. Eu chamo de intervenção no sentido de que as atividades, quer queira, quer não, é uma intervenção que eu vou observar, vou ver como a criança chega com a bagagem. E muitos me confundem com psicopedagogo. Eu digo, não, não sou psicopedagogo. Eu chamo de intervenção porque eu espalho brinquedos, eu observo a criança, eu vejo como é a bagagem dela, a cognição, o que ela traz. Minha ferramenta é o brincar. Eu uso muito brinquedos não estruturados. Eu busco mais essa mente para a criatividade, construção de brinquedos e o brincar como ferramenta pedagógica, principalmente na educação infantil, que é o meu foco. Caso você depois ou alguém se interessar para conhecer aprofundamento o Estimulando a Mente, o próprio nome já diz, ó, Estimulando a Mente. Eu construo atividades, materiais para que o seu cérebro seja estimulado e produza uma resposta de acordo com o estímulo. E mantenha não na zona de conforto, mas na zona de crescimento, desafiando todos os dias e expandindo a capacidade que temos de interpretar as informações e respondê-las, né, doutor Ronaldo? Então, pessoal, uma boa noite a todos. Doutor Ronaldo, forte abraço. Obrigado pelo momento de hoje, mais de 1 hora de conteúdo. Fico grato ao senhor, fico grato a cada um que aqui participou. O conteúdo vai ficar salvo aqui, mas eu acredito que amanhã ele já sobe para o YouTube também. Ok, pessoal? Amém. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Okay.